Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a doutora Rita Dulcivana Ferreira Soares, farmacêutica e proprietária da farmácia Herbanário em Poços de Caldas. A Rita é farmacêutica formada na Unifal, mestrada em farmacologia na Unifesp, professora de farmacologia da Unifenas do campus de Poços de Caldas, professora do curso de pós-graduação em farmácia magistral da Racine. Rita, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Ô Rita, como acho que a curiosidade da maioria da população é como se faz o medicamento manipulado, então por isso o convite para você, né? Como se faz o medicamento, como se faz um controle de qualidade, e eu gostaria de saber quais os aspectos que o consumidor deve procurar no estabelecimento antes de mandar manipular um medicamento. Primeiramente, ele deve ficar atento se a empresa, a farmácia, possui alvará sanitário. Geralmente, o alvará sanitário ele fica exposto no atendimento, né? Segundo, o rótulo, que quando ele faz a compra do medicamento manipulado, o rótulo tem que trazer informações a respeito da farmácia, identificação da farmácia, do farmacêutico e a fórmula. O nome do paciente, o nome do médico e a fórmula descrita na sua totalidade. E além disso, a presença do farmacêutico, né? Que na farmácia de manipulação, o farmacêutico ele deve estar sempre presente para prestar assistência farmacêutica. Ô Rita, e o paciente pode chegar sem uma receita e falar, eu quero manipular tal medicamento? É feito na farmácia de manipulação isso ou não? Não, na farmácia de manipulação só com receita médica. E você falou da presença do farmacêutico. A sua farmácia, né, tive o prazer de conhecer. Então, realmente, é tudo de bom, né? Você é a farmacêutica responsável, 24 horas na farmácia, né, Rita? Esse é o grande diferencial da farmácia de manipulação, né? Que ela resgatou, né, o profissional farmacêutico e trouxe ele de volta para a farmácia. Porque na drogaria, nem sempre você encontra o farmacêutico à disposição, né, para prestar a assistência farmacêutica. Já na farmácia de manipulação, na maioria das farmácias, o farmacêutico é o proprietário, então sempre ele está presente. Eu acho que mesmo para poder orientar o consumidor em alguma fórmula, às vezes alguma dúvida, né, na receita que o médico com certeza aviou, não é verdade? Ô Rita, qual que é a diferença do medicamento industrializado e do medicamento manipulado? Bom, no medicamento industrializado, a dose ela é padronizada, né? E com isso limita o médico, porque às vezes ele precisa fazer um ajuste na dose. E como industrializado a dose é padronizada, isso não pode ser feito. E o manipulado, ele é individualizado, então permite ajuste de dose. Então essa é a grande vantagem da manipulação em relação ao medicamento industrializado. Ou seja, cada fórmula é feita personalizada, né? Cada paciente é uma dosagem diferente e cabe ao médico mandar para você. E nesse aspecto, a gente sempre cita o paciente idoso, né? Que a gente sabe que o paciente idoso, pela sua estrutura orgânica, ele precisa de uma dose adequada para evitar intoxicação, né? Que é muito comum no paciente idoso. O que dificultaria muito no medicamento industrializado, porque já são as dosagens, não tem como a indústria colocar uma dosagem, muitas dosagens diferentes uma da outra. Ficaria inviável economicamente para ela fazer várias dosagens, né? Exatamente. E a vantagem da manipulação é que você, né, se adapta à dosagem para cada paciente. Ô Rita, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe muito automedicação com a farmácia de manipulação? Você acabou de dizer que não vende sem receita, mas eu acredito que tem muitas pessoas que vão procurar sua farmácia sem a receita e querendo fazer o medicamento. Então, por isso a presença do farmacêutico é importante, porque assim, o grande lema, né, do farmacêutico é ele estar orientando a população a não fazer a automedicação. Tem muita procura nesse sentido? Tem muita procura, né? Então a orientação sempre é procurar o médico, né, para que ele possa fazer o diagnóstico, passar o tratamento e aí sim o paciente retornar à farmácia para adquirir o medicamento.
dos medicamentos que vocês manipulam. Eu sei que tem os medicamentos, tem os cosméticos, né? E o medicamento controlado, né? De receita, digamos assim, receita azul que o médico faz. Você manipula também. Não são todas as farmácias que para você manipular medicamento controlado, você precisa de uma licença especial da Anvisa. Então, não são todas as farmácias que manipulam medicamentos controlados, porque você precisa dessa licença, mas você pode manipular também o medicamento controlado. Ô Rita, você tem assim uma estimativa, um número de pacientes que usam os medicamentos manipulados, ou seja, em porcentagem em relação ao industrializado? O Conselho de Farmácia fez uma pesquisa e ele tem demonstrado que 60 milhões de pacientes por ano, né, têm utilizado medicamentos manipulados. 60 milhões é um número muito grande, né, Rita? Assim, a população observa isso, né, porque a farmácia de manipulação é um setor que cresceu nos últimos anos. Inclusive, cresceu e nem todas se atualizaram, né? Assim, as normas sanitárias, elas são muito rígidas e elas sempre estão mudando. Então, sempre a farmácia ela tem que estar adequando a essas normas, né? Existe um período para você fazer essa adequação, uns fazem mais rápido, outros demoram um tempo maior, né? E alguns não fazem. E alguns não fazem, né, Rita? Como todo setor, sempre tem uma coisa ou outra que escapa, né? Ô Rita, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da farmacêutica doutora Rita. Ô Rita, então se tratando de medicamento manipulado, qual a importância do medicamento manipulado para a sociedade? Por que o médico prescreve o manipulado ao invés do industrializado? Como a gente havia comentado, principalmente para ele estar fazendo o ajuste de dose para determinados pacientes, no caso do idoso e a criança. Uma outra situação que o médico pode estar utilizando o medicamento manipulado são nas associações, porque a gente sabe que, infelizmente, alguns medicamentos, né, possuem efeitos colaterais que podem ser revertidos associando outros medicamentos. Por exemplo, você prescreve um anti-inflamatório, você pode prescrever também um antagonista H2 para diminuir o efeito colateral do anti-inflamatório. Se você usar um medicamento industrializado, o paciente vai ter que utilizar 2 medicamentos, o anti-inflamatório mais o antagonista H2. Isso, explicando só para os nossos telespectadores, seria para não deixar da dor de estômago, né? Aquela famosa dor de estômago dos medicamentos, né? Que o comprimido normalmente pode causar. Exatamente. Não é verdade? Então, na manipulação, você pode manipular os 2 medicamentos numa única fórmula. Então, Ou seja, facilita o paciente a tomar o medicamento? Exatamente, o que gera adesão ao tratamento, porque muitas vezes o paciente não adere ao tratamento pelo número de cápsula ser grande, então ele deixa de tomar o medicamento por causa disso. Ô Rita, como que se observa na farmácia? Hoje em dia, eu acho que nem todos os médicos têm o hábito de prescrever um medicamento manipulado, né? Talvez seja um número menor de médicos ou não? Não, hoje a maioria das especialidades médicas utilizam a manipulação. Alguns mais, outros menos, mas a maioria utiliza a manipulação em determinados pacientes. Em determinados pacientes? Não em todos, mas em alguns pacientes sim. Ô Rita, o medicamento manipulado desculpa até a pergunta, mas assim, é um medicamento mais barato que o industrializado ou não? Geralmente ele é mais barato. Em alguns casos, principalmente na área de dermatologia, às vezes ele não sai mais barato. Porque tem produto muito caro, né? O sal, o composto químico do medicamento. É muito caro. Inclusive, né? São até produto químico importado, não é isso? Exatamente. A maioria, né, das matérias-primas são importadas, né? Então, em alguns casos, ele tem um custo menor, né, porque o custo da empresa é menor quando comparado com o da indústria, né? Então, por isso que o custo acaba sendo menor. Vamos pensar assim que 90% ou mais do medicamento manipulado sai um pouco a menos, né? Com certeza. Bem menos, né, Rita? Bem menos do que o industrializado. Né? Ô Rita, fala em industrializado. O que o setor tem buscado para desenvolver, né, ao longo do tempo, o setor de manipulação?
Bom, como a gente havia comentado, o setor ele cresceu muito nos últimos anos, né? E esse crescimento, primeiramente, os profissionais da área buscaram qualificação. Então, até que você até citou, né, no currículo que eu dou aula num curso de pós-graduação. Então, sempre as salas de aula estão lotadas de alunos, porque eles sabem da importância dessa qualificação profissional para estar exercendo a atividade dentro da farmácia de manipulação. Um outro aspecto é que, devido às regras sanitárias, a farmácia de manipulação, ao longo desses anos, ela foi modificando a sua infraestrutura. Então, o que era antigamente, hoje já não existe mais, né? Então, sempre você tem que estar mudando a infraestrutura da farmácia para adequar a essas regras. E um outro ponto é a qualidade, né? Hoje em dia, a qualidade do produto manipulado, ela é garantida porque todo o processo ele é monitorado. Então existe uma rastreabilidade. Isso eu posso falar, né, porque eu conheço a tua farmácia. Na sua farmácia, lógico, deve ter outras também que eu não tive oportunidade de conhecer. Mas a sua farmácia eu sei que é tudo monitorado, tem câmera de TV. Inclusive, né, eu fiquei assim, como boca aberta, né? Em cima da balança tem uma câmera, em cada setor tem uma câmera, quer dizer, não tem como ter desconfiança da manipulação do sal, do produto, né? Porque é tudo filmado. Isso a tecnologia favorece ao controle, né? Com essa metodologia da filmagem, você grava a imagem e a qualquer dúvida, a qualquer momento, você volta a gravação e verifica a quantidade que foi manipulada, o produto que foi utilizado. Então, isso é uma segurança para a empresa, mas ao mesmo tempo é uma segurança para o paciente. Para o próprio paciente mesmo, né, Rita? Inclusive, quer dizer, não só a parte de câmera, quer dizer, é tudo monitorado, mas eu tive a oportunidade de conhecer também, né, a anticâmera, ou seja, toda a farmácia, você, né, mudou para a Rua Rio Grande do Norte, quer dizer, construiu um prédio todo com as normas da Anvisa. Exatamente. Conta um pouquinho para a gente dessa reforma que você fez, ou seja, dessa nova farmácia sua. Então, como a gente comentou, durante esses anos que a farmácia foi crescendo, o setor foi sofrendo várias regras, né, sanitárias. Então, a gente teve que ir modificando a infraestrutura. Quando eu abri a farmácia aqui, há mais de 15 anos, era um laboratório de manipulação. Hoje nós temos, né, imagens para mostrar que nós temos laboratório de sólido, laboratório de semissólidos e líquidos, nós temos cabines para classes terapêuticas, hormônio, antibióticos, citostáticos, laboratório de homeopatia, laboratório de controle de qualidade. Tudo separado, né? Tudo separado, tudo climatizado, né? Então, hoje, a infraestrutura, ela contribui para a qualidade. E diga-se de passagem que todos os setores da sua farmácia, ninguém entra sem estar paramentado, ou seja, com uma máscara, com gorro. Exatamente. Né, então, com avental, com a roupa apropriada para isso. A paramentação é importante para proteger a contaminação do produto e para proteger o manipulador, né? Então, a gente sempre dá uma atenção especial, né, para o uso de EPIs, né, os equipamentos de proteção, porque ele protege a manipulação e protege o funcionário. E quem tem a ganhar com isso é o consumidor final, né, Rita? Com certeza. Ô, Rita, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje com a presença da farmacêutica doutora Rita, proprietária da farmácia Herbanário. Ô Rita, conta pra gente como que surgiram as farmácias de manipulação e como que elas estão sobrevivendo hoje após a expansão dos medicamentos industrializados, da indústria farmacêutica. Na história da farmácia, na década de 40, 50, havia farmácia, né? Havia o farmacêutico que preparava alguns produtos. Na década de 60, houve desenvolvimento da indústria de medicamento, da indústria farmacêutica. Com isso, o farmacêutico ele deixou de produzir medicamento na sua farmácia e começou apenas a dispensar. Quando foi na década de 80, a farmácia de manipulação ressurgiu,
com o modelo que é hoje, né? Tanto é que até mudou o nome, né? Que antigamente era só farmácia, hoje é farmácia de manipulação, mas continua tendo a mesma função. E por que ela ressurgiu na década de 80? Porque alguns farmacêuticos perceberam que havia falta de alguns produtos no mercado. Quais eram esses produtos? Os dermatológicos. Então, no início, a farmácia começou para a produção de produtos dermatológicos. Ao longo dos anos, como a gente comentou, hoje a farmácia de manipulação atinge todas as áreas médicas, mas no início foi para a produção de produtos dermatológicos. Mais da parte de dermatologia, né? Hoje ainda continua, né? A grande produção ainda é na área de dermatologia, mas as outras áreas também são, né, atendidas. Ô Rita, ou seja, a manipulação existe então desde muitos anos atrás, né? Mesmo antes da gente falar o termo manipulação, exatamente, né? Chegava para o dono da farmácia, proprietário, né? E pedia um medicamento. Antigamente, né, o farmacêutico ia até a casa da pessoa, levava o medicamento, né? Na verdade, às vezes a indústria esquece, né? Mas a farmácia é que deu origem à indústria, né? E tem farmacêutico também que é muito procurado, né? Às vezes, numa cidade menor, ou uns anos atrás, o paciente procura o farmacêutico, às vezes, ao invés de procurar o médico, né? Isso antigamente acontecia muito, né? Até pelo número restrito de médicos que haviam, e há cidades que ainda acontece isso, né? Nos grandes centros não acontece mais, né? O farmacêutico, na verdade, ele tem essa função de dar uma assistência e de fazer parte da equipe, né, da área de saúde, está sempre orientando o paciente a procurar o médico. Há uns 2 anos atrás, o Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo, ele fez um trabalho muito importante, porque ele capacitou alguns farmacêuticos para estar fazendo diagnóstico de câncer de pele, mas não para se fazer o diagnóstico. Para se fazer um diagnóstico, orientar o paciente a buscar o médico e depois, então, iniciar o tratamento. Justamente, Quer dizer, já facilita muito para o paciente, né, Rita? Exato, porque o câncer de pele, ele é muito disseminado. Então, assim, o farmacêutico prestando essa assistência, não que ele fazia o diagnóstico e fazia o tratamento, jamais. Ele apenas verificava a possibilidade de ser um câncer de pele, conversava com o paciente, orientava para que ele buscasse uma assistência médica e, na maioria das vezes, o resultado, infelizmente, era positivo. Mas, pelo menos, tinha a chance de, talvez, descobrir precocemente, né, chegar ao diagnóstico. Com certeza, né? Porque, infelizmente, a população, ela adia, né, a ida ao médico, principalmente por uma ferida na pele. Não estou sentindo nada, para que eu vou, né? Não está sentindo, não está doendo, não está incomodando, então aquilo vai passando e a gente sabe que quanto precoce é diagnosticado, melhor o prognóstico, exatamente, né? Ô Rita, antes da gente passar para as perguntas da população, e se as farmácias de manipulação não existissem, como seria hoje? Olha, eu acredito que principalmente os pacientes idosos, né, teriam seu tratamento prejudicado, porque como nós comentamos, o ajuste de dose para o paciente idoso é muito importante. É muito benéfico, né, Rita? É importantíssimo. Muito importantíssimo. Isso, né? E não só para o idoso, acho que para todas as faixas etárias, né? Mas principalmente o idoso pela sua estrutura, né? Que ele tem uma debilidade hepática, então metaboliza menos o medicamento. Geralmente ele tem uma alteração renal que vai eliminar menos o medicamento. Então, se você não ajustar a dose, com certeza ele vai desenvolver uma intoxicação. Exatamente. E o que acontece? Hoje a expectativa de vida aumentou. Então, o número de idosos aumentaram. Graças a Deus, né, Rita? Ô, Rita, então, como toda semana a gente faz, né, a nossa repórter faz algumas perguntas, algumas entrevistas de rua, e se você puder respondê-las pra gente. Jean, vamos à primeira pergunta? Olá, doutor Luciano, o programa Saúde em Dia mais uma vez aqui nas ruas de Poços de Caldas. E hoje, como o assunto é remédios manipulados, nós já estamos aqui na Rua Cis e eu encontrei a Dinha e ela já tem a primeira pergunta da semana.
Rita, como é feito o armazenamento da matéria-prima do remédio manipulado? Uma pergunta boa, né, Rita? O armazenamento, geralmente é feito em temperatura ambiente. Só que mesmo na temperatura ambiente, existe um controle da temperatura e da umidade. E nós usamos frascos que não permitem a passagem de luz. E alguns medicamentos, eles são armazenados em baixas temperaturas, né? São armazenados na geladeira. Então, você tem o armazenamento na temperatura ambiente e armazenamento de alguns produtos na geladeira. Então, acredito que ficou bem respondido aí, né? Tem agradado. Vamos à próxima pergunta, Lilian? Rita, eu gostaria de saber se os medicamentos manipulados, eles são realmente controlados, eles passam por algum tipo de controle? Nós comentamos que o medicamento manipulado, ele é individualizado, né? E ele é feito para ser utilizado no momento que ele foi preparado. Então, por isso que a validade dele é menor. E que a gente havia comentado da importância da farmácia de manipulação. Muitas vezes, você tem disponível no mercado somente produto na forma farmacêutica sólida, ou seja, cápsula, comprimido. E não tem esse produto na forma farmacêutica líquida porque a estabilidade é pequena. Então, para a indústria não tem como produzir porque a validade é pequena. Você pode manipular porque o paciente, você vai produzir, ele já vai pegar o medicamento e já vai fazer o uso. E ele pode comprar também a vantagem do manipulado, a quantidade, né, que ele quiser comprar, né? A quantidade que o médico prescrever, né? Isso é muito importante, porque não há sobra e evita a automedicação, né? Porque todas as vezes que sobra medicamento, o que o paciente faz, quando ele tem o mesmo sintoma, ele vai e utiliza aquele que sobrou, né? Tá certo. Tem mais alguma pergunta, Jean? Por que o remédio manipulado não tem a mesma aparente confiabilidade de um remédio industrializado? Essa pergunta, Rita, eu acho que é importantíssima, porque a gente escuta muito isso no consultório, paciente. Mas será que a farmácia é confiável? Será que o que o senhor está prescrevendo, colocando na fórmula, será que a farmácia vai colocar exatamente isso? É por isso que a gente sempre fala para o paciente, procurar uma farmácia idônea, uma farmácia responsável, né? Para isso. Eu acho que a qualidade no medicamento, ela é essencial, né? O medicamento, ele tem que ter qualidade. E hoje, o setor, ele se desenvolveu muito para garantir essa qualidade, que a gente até havia comentado isso. Hoje, é feito o controle de qualidade na matéria-prima, que entra na farmácia de manipulação. Como nós comentamos, todo o processo, ele é monitorado. E depois de preparado o medicamento, é feito um controle de qualidade do produto acabado. Semelhante ao que acontece na indústria. O mesmo controle que existe na indústria, existe na manipulação, só muda a escala. Que na indústria é grande escala, na manipulação é pequena escala. Bom, você está comentando da sua farmácia, né, Rita? O que você faz, o que você produz. E gostaríamos que todas as farmácias fosse a mesma coisa, né? Que todo mundo tivesse essa responsabilidade de um controle bom. Por isso que é sempre importante, eu comento muito no balcão da farmácia e comento com meus alunos, que é importante você conhecer o farmacêutico, né? Antigamente, você nem sabia o nome da farmácia, mas você sabia quem era o farmacêutico. Quem era o dono, né? Quem é, por exemplo, o médico não põe nome no consultório. O dentista, ele não põe nome no seu consultório. O farmacêutico, ele não precisava nem colocar um nome na farmácia, porque você tem que conhecer o profissional, né, que está à frente da produção e da dispensação daquele medicamento. Pessoa idônea, né, Rita? Tem mais alguma pergunta, Jean? Os medicamentos manipulados só podem ser vendidos com receita? Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até semana que vem. Sim, né? O medicamento manipulado, isso nós já conversamos agora há pouco, a gente já havia comentado, né, que é necessário, né, a receita. Tanto que a gente já comentou em programa que a automedicação não deve ser feita, tem que ser evitada, né, Rita? Porque a automedicação é importante a gente sempre, né, comentar com a população que hoje, qual é a principal causa de internação por intoxicação? Medicamento.
Então, não é organofosforado, né, que são os inseticidas, não é o uso de produtos que tem disponível em casa. A principal causa de intoxicação é o uso de medicamento de forma inadequada. Ô Rita, nossa conversa está excelente, mas infelizmente estamos chegando então ao final de mais um programa. Então eu gostaria de deixar aberto para você alguma dica para a população, o que você queira dizer, algum recado para a população, para quem está nos assistindo. Bom, é que a população se conscientize, não faça automedicação. Agradecer o seu convite para estar passando para a população que o medicamento manipulado ele tem qualidade, né? E que... Procurar a farmácia honesta e responsável, né? Com farmacêutico honesto e responsável também, né, Rita? Ô Rita, muito obrigado pela presença. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.